paz do Senhor, meu povo, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, seus projetos e os teus sonhos. Hoje, lição 8, Abraão, o pai da fé. Gente, tem coisa linda demais. Gênesis capítulo 12 e 13. E sem perder muito tempo, eu sou o pastor Christian Nunes e eu estou aqui para contribuir para o teu crescimento e para deixar a sua aula de escola bíblica top. Então vamos lá, vamos começar. Texto áureo, Gênesis capítulo 12, verso 1 diz: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Está lá em Gênesis capítulo 12, do verso 1. E a verdade prática está: a fé de Abraão resultou numa jornada que mudou a história do mundo. Então fica com a gente, tem coisa linda demais para a gente aprender aqui acerca da vida de Abraão, o nosso pai da fé. E aproveita já, curte, segue aí o nosso canal, para que você possa receber semanalmente todos os subsídios da escola bíblica no Brasil todo. Amém, gente? Então vamos lá. O primeiro ponto faz uma parte introdutória, e essa introdução é bem importante porque tem alguns fatores que são bem sensíveis ao tema. Diz o seguinte, que a história de um homem que viveu há 4.000 anos pode impactar a nossa vida hoje? Será que um homem que viveu há 4.000 anos atrás ainda pode gerar um impacto na nossa vida hoje? Ou seja, traz não uma herança, mas um legado que impacta a nossa sociedade, a nossa civilização, as nossas crenças, a nossa religião pessoal. Será que um homem há 4.000 anos que viveu sobre essa terra chega até nós o seu legado? A gente vai descobrir um pouco disso acerca da história desse homem, desse patriarca da fé, que é Abraão, o pai da fé. Primeiro ponto, vai falar a respeito do seu chamado, o chamado Gênesis capítulo 12, verso 1 até 4. Ele vai trazer um pouco dessa questão, o chamamento de Deus para Abraão. Então agora Abraão tem o primeiro relacionamento com Deus, tem o primeiro impacto com Deus, porque quando você observa um pano de fundo mais histórico, Abraão não tinha essa crença e nem conhecia esse Deus, Adonai, Elohim, nem conhecia esse Deus. Ou seja, Abraão, que era filho de Terá, tinha um pai que construía pequenos deuses, era muito politeísta na sua questionamento pessoal, particular, e Abraão não teve essa crença e essa fé com o Deus que o chamou. Mas o chamado de Deus para Abraão foi tão forte, é como se ele conectasse um chamado que já estava dentro dele, foi só a voz que Abraão ouviu. Abraão! E ali começa a explodir o chamado de Abraão acerca daquilo que Deus tinha preparado para ele. O primeiro ponto diz: rompendo com o passado. É interessante a gente observar que nessas aplicações pessoais tem muito a ver com a gente. Observe o primeiro ponto, que vai falar sobre rompendo com o passado, ou seja, renúncia das coisas passadas, renúncia daquelas coisas que impedem o nosso futuro. Então, observe que no primeiro ponto do Gênesis capítulo 12, verso 1, Deus diz assim para Abraão: Abraão, ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. Então, o primeiro ponto que Deus aplica na vida de Abraão é: primeiro sai. Eu vou te mostrar coisas, mas você tem que sair, você tem que deixar, você tem que se afastar. Ou seja, Deus entregando uma chave para Abraão. Abraão, você tem que renunciar. Isso aqui que é do passado, que vai comprometer o que eu quero te mostrar para o teu futuro. Você está conseguindo pegar? Então, sempre Deus não vai nos mostrar o que está lá na frente, ou seja, o projeto, o propósito, o processo, Deus não mostra. Mas a primeira intenção, a primeira aplicação de Deus para a nossa vida, assim como foi para a vida de Abraão, foi: sai. Sai da mesmice, sai do comodismo, sai dessa estagnação, sai dessas crenças limitantes. Então, o que Deus quer de nós é: saia, saia. Urgentemente. Talvez essa mensagem, essa aula vá alcançar alguém que nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, embora o ambiente e o horário que você estiver, você precisa sair, ouvir a voz de Deus para enfrentar, para poder abraçar o projeto que Deus tem estabelecido para você. Mas primeiro, saia. O primeiro ponto é sair para que depois Deus possa mostrar as grandes coisas que Ele tem preparado. Porque se eu não sair, eu não estou preparado para ver. Porque o ver de Deus não é físico, o ver de Deus é pela fé. Então primeiro eu tenho que sair do meu comodismo, das minhas limitações, as minhas crenças limitantes, as minhas expectativas limitantes. Eu tenho que sair para poder enxergar pelos olhos da fé
o grande projeto e propósito de Deus que Ele tem preparado para cada um de nós. Então o primeiro ponto é: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que, aí sim, sai de tudo isso aqui, aí vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, o que Deus estava fazendo ali não era sendo maldoso com Abraão, larga tua família aí de mão e bora para cá. Não, o que Deus queria com Abraão era, renuncia isso que vai te afastar e comprometer o futuro que é muito grande e eu tenho para você. Porque o que eu tenho preparado para vós é muito maior do que aquilo que não chegou nem no teu coração, que os teus olhos não viram, que os teus ouvidos não ouviram, é muito maior. Você só precisa obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E Abraão, não, é coisa de louco, Abraão nem conhecia esse Deus, e ele ouviu a voz de Deus e partiu, né? Como diz o paraense, ele vazou, foi embora, ouviu a voz de Deus e abraçou essa voz e saiu em frente ao projeto e ao propósito que Deus tinha preparado para ele. Isso aqui é coisa linda demais. Então, Abraão era filho de Terá, eu anotei algumas coisas aqui, era filho de Terá, Terá era seu pai, ele tinha pelo menos 3 irmãos, 2 eram Naor e Arã, e a outra irmã era Sara, que também era filha do seu pai, mas com outra mulher. Então eram 3 irmãos, Naor, Arã e Sara, são os irmãos de Abraão. Abraão era um homem muito importante, Abraão é um patriarca da nossa fé, ele é um dos maiores, o maior nome do pai da fé das 3 maiores religiões do mundo, que é os cristãos, que é o cristianismo, os cristãos, judeus e muçulmanos, eles adotam Abraão como pai, como a cabeça, como a base dessas 3 religiões do mundo. Então, Abraão é muito respeitado. Então perceba, o terceiro parágrafo diz assim: a agenda de Abraão, diferente de muitos, estava disponível para Deus. Essa é a nossa maior dificuldade. Ou seja, Abraão estava disponível. Então, Deus não foi procurar Abraão porque Abraão era um homem super capacitado, super inteligente, que tinha uma eloquência top, que tinha muito dinheiro. Não. Deus foi procurar alguém que estava disponível, e nessa disponibilidade encontrou na brecha Abraão, que no caso ainda era Abrão. Então Abraão estava com a sua agenda disponível, estava disposto, disponível para o chamado de Deus. Esse é o nosso maior desafio no século XXI, estar disponível para a voz de Deus em nossa vida. Você está disponível para o que Deus tem preparado para você? Eu lembro lá de Gênesis, capítulo 2, que Deus ele planta um jardim, ele prepara esse jardim e depois é que ele coloca o homem dentro desse jardim que ele havia formado. Então, Deus sempre vai nos chamar, mas é necessário que nós tenhamos a disponibilidade para aceitar esse chamado e viver esse chamado. Então, muitos não se sujeitam a mudanças. Um grande impacto nessa questão do chamado de Deus é porque quando Deus chama, você sempre vai ter que deixar uma bagagem para trás. Não dá para levar a vida do jeito que era, do jeito que está, para aquilo que Deus vai preparar para nós. Se Deus chamou, certamente, espere isso, tem algumas bagagens que você vai precisar deixar pelo caminho, porque outras Deus vai te dar, substituindo aquilo que irá comprometer a sua passagem durante o processo de preparação para o propósito que ele tem estabelecido para nós. Então escute isso, nem todo mundo está sujeito a mudanças. Tem gente que bate no peito e diz assim, ó, tô crente, mas eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Cantiga de Gabriela, mas não é isso que Deus quer para nós. O que Deus quer da gente é renúncia daquilo que compromete o seu projeto e o propósito estabelecido para cada um de nós. Então, o outro parágrafo diz assim, não há crescimento sem mudanças, não há mudança sem perdas e não há perdas sem dores. As dores virão, certamente, mas não vão ser feridas, vão ser cicatrizes do processo que você vai lembrar, mas feridas não, cicatrizes sim, porque é necessário que haja mudança, e se há mudança, há desconforto, e se há desconforto, vai haver algumas perdas, e se há perdas, haverão algumas dores, infelizmente, mas essas dores não é para te matar, é para te fortalecer e te fazer maior, porque o propósito é muito maior e muito além do que as dores do processo. Amém, irmãos? Muitos não avançam porque estão algemados ao passado. Então olha para trás e diz, caramba, lá atrás eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu era aquilo e hoje eu estou assim. É o processo. O processo é um filtro, o processo é uma prensa, o processo é um tribulum que vai esmagar até tirar sementes que prestam, que é purificadas. Então o processo, vai haver momentos mesmo de escassez, o processo para nos preparar
para a providência, para a provisão e para aquilo que Deus tem preparado para a gente. Então entenda que muitos ficam até temerosos a estar nesse processo de mudança de Deus para nós, porque não se submetem, não se sujeitam e não estão livres para viver o que Deus tem preparado, mas estão presos ao passado, estão algemados sem perceber uma vida passada. E a primeira coisa que Deus quer que nós renunciamos é a vida passada. Não é renunciar à família, não é isso. É renunciar o comportamento que compromete a nossa ligação com Deus. Amém? O outro ponto diz que é o ponto 2, o futuro desconhecido. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra e tua parentela e da casa que eu te mostrarei, e da casa do teu pai, perdão, e vai para a terra que te mostrarei. Então, nesse ponto aqui, nós vemos que Abraão, de fato, é o pai da fé, porque um futuro desconhecido ele aceitou. Ele ouviu a voz de Deus e aceitou. Agora, perceba um ponto interessante, que nesse momento foi foi a primeira vez que Deus falou com Abraão, das 7 vezes que Deus falou com o patriarca. Foi 7 vezes somente que Deus falou com Abraão. Pela trajetória bíblica que a gente pode observar, pelo menos 7 vezes só. 7 vezes. Não é dando descrédito ou não crendo, mas tem muita gente que diz, Deus acabou de falar comigo bem aqui, fala um negócio bem aqui. Às vezes é mais emoção do que de fato uma audição racional à voz de Deus, a sensibilidade à voz de Deus. Porque nem sempre a voz de Deus vai ser audível, mas ela vai ser perceptível dentro da alma, ou seja, no intelecto que desce para o coração. Então Deus mais fala dentro do que aqui na audição, que é um sensor natural do ser humano. Então Abraão abraçou agora com o impacto inicial da fé para um futuro desconhecido. O terceiro ponto é uma caminhada de fé. Então uma caminhada de fé. Abraão, o texto diz no verso 4, partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor e foi Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Perceba o nome Harã, que é da terra com o mesmo nome de um dos seus irmãos que faleceu. E esse nome foi estabelecido para aquela cidade e dali. Então muita gente, inclusive alguns pregadores famosos, aplicam de forma equivocada. Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Abraão saiu para o início do projeto de Harã. Está aqui o texto muito claro para isso. E a gente observa nessa questão de paternidade patriarcal, ou seja, Moisés ele foi o pai da fé legislativa para nós. Então vou repetir, Moisés foi o pai da fé legislativa, ou seja, das leis, mas Abraão foi o pai da fé executiva, ele creu. Então ele creu sem ver, sem observar o que tinha por detrás da venda, por detrás dos lençóis, do pano, do tecido, do projeto, do plano. Abraão creu mesmo sem enxergar. Ele enxergava pela fé, que é a confiança acima de tudo em Deus. Então Moisés é o nosso pai da fé legislativa, e Abraão é nosso pai da fé executiva. Ele creu, de fato. Então ele foi para uma caminhada de fé. O segundo ponto fala sobre as promessas. Então, uma grande nação. O texto diz em Gênesis 12, 2, no primeiro versozinho do ponto A, de ti farei uma grande nação. Então perceba a promessa de Deus para Abraão, que era de dar a ele muito além daquilo que ele poderia pedir ou pensar. Era uma grande nação. E Abraão nem tinha filhos. E assim, ainda mais com a sua esposa Sara, agora Sarai, que entra no cenário, ela era estéril. Então agora você percebe os desafios da natureza particular do ser humano. Deus ele não fica limitado a isso. Então Abraão pode ter pensado assim, não tem condição, Senhor, eu já estou bem cansado e a minha esposa também já está bem velha. Mas Deus não quer saber das limitações do ser humano. Se crer, tudo é possível ao que crê. E Abraão creu e viveu as promessas, os projetos de Deus para a sua vida. Então Deus fez dele uma grande nação. Aí começou as promessas. Deus prometeu para ele, de ti eu farei uma grande nação. Não era um bairro, não era uma família grande, era uma nação, era um país a partir de um homem, a partir da fé totalmente intrínseca, uma fé totalmente aberta, abraçada de um homem. Deus fez uma nação. O que ele não pode fazer de você, irmão, se você crê? Será que não pode mudar a sua família, não pode mudar os teus projetos, não pode mudar a tua empresa, o local onde você trabalha, onde você estuda? Se um homem creu e Deus gerou nele uma nação,
E de ti, o que pode ser gerado a partir da tua fé? Vocês estão aí? Dá um glória a Deus então aí, crente. Então uma nação saiu de uma proatividade de um homem que tinha fé. Quer ver Deus fazer de você um homem próspero, viver coisas sobrenaturais? Tenha fé, coloque a sua fé em ação. Amém? O segundo ponto diz um grande nome. O verso 12, o verso 2 ainda do capítulo 12 diz assim, eu te falei de ti uma grande nação e te engrandecerei o nome. Então perceba que não era Abraão que ia se exaltar até por conta do seu nome, Abrão, que significa pai elevado. Agora Deus muda o nome dele para Abraão, porque já começa a aplicar a promessa: eu vou exaltar o teu nome, o teu nome eu vou engrandecer. Então, mas primeiro vou trocar o teu nome bem aqui. Não vai ser só pai elevado, pai exaltado, mas vai ser pai de multidões, pai de grandes nações, ou seja, Abraão. Deus muda agora a personalidade do nome de Abraão para que possa se encaixar ao projeto que Deus tem estabelecido para ele. Amém, crente? Então Deus engrandece o nome dele. Não era Abraão batendo no peito dizendo meu nome é grande. Deus engrandeceu o nome dele. Deus elevou o nome dele. E não precisou fazer comercial com o seu nome. Foi Deus que fez que o nome dele fosse conhecido até a nossa geração de hoje. Tem muita gente, artistas gospels, pops gospel aí, por aí, por todo canto, que infelizmente ficam preocupados com a questão do seu próprio nome, com a sua biografia pessoal, para engrandecer o seu nome, status, seguidores, redes sociais, enquanto que estão perdendo a possibilidade de deixar e permitir que Deus engrandeça o seu nome. Porque Deus engrandeceu o nome de Abraão pela sua entrega da fé, pela sua proatividade em crer antes do ver. A gente quer ver os resultados e para isso a gente até manipula para ter seguidores e engrandecer o nosso próprio nome. Aí Deus que me engrandeceu, mentira. Foi você mesmo que fez isso, porque quando Deus te engrandeceu o teu nome, as nações vão saber de ti. E o propósito de Abraão nem era esse. Foi Deus que sugeriu para ele, foi Deus que propôs. Abraão, tu não está pedindo mais, o teu nome eu vou engrandecer. De ti eu vou fazer uma grande nação. Abraão não chegou pedindo com o gênio da lâmpada mágica, Deus, ó, prepara a lista aí. Eu quero isso, aquilo. Abraão não fez isso, Abraão só creu. Deus falou, Abraão creu e Deus prometeu e cumpriu. Amém? Então, o terceiro ponto é uma grande bênção. O texto diz assim, e se tu uma bênção. Sabe o que é interessante? Que a bênção ela é dividida num tripé bem importante, que é o primeiro ponto, você pode até anotar isso aí. A bênção lá em Provérbios 2, 22, que a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Existe uma bênção e existe ser uma bênção, que é onde a gente está aqui em Gênesis capítulo 12, verso 2. Então perceba a diferença dessas bênçãos. Hoje não é a aula de bênção, mas eu vou soltar essa cerejinha para a gente pelo menos já ter um pano de fundo da próxima aula. Porque Deus disse que ele ia ser uma grande bênção. Então perceba, existe a bênção, uma bênção e ser uma bênção. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Dá um exemplo, pastor. Você está no culto, está de boa, tranquilo, cultuando, adorando a Deus no culto, chega alguém com uma caminhonete na frente da igreja, com um pacotão assim, com R$1 milhão, a chave da minha caminhonete, diz assim, ei, irmão, levanta aí. Olha, não sei o que aconteceu, Deus mandou te entregar isso aqui. Aí você ganha, você passou a ser um milionário, ganhou R$1 milhão mais a caminhonete. Você sabe o que é isso aí? É a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Isso é a bênção. E uma bênção é, você trabalhou, você tem responsabilidade, competência, foi promovido na empresa, você trabalhou pesado, acorda cedo para trabalhar. O que é isso, pastor? É uma bênção. Ah, o fulano de tal, o pastor Joãozinho comprou um carro novo, está com um boleto, 60 boletos para pagar. Isso aí é uma bênção? É a bênção do Senhor? Não, não é a bênção, mas é uma bênção. Mas ela acrescenta dores, teve que trabalhar para isso. A bênção do Senhor não acrescenta. E a terceira, que é ser uma bênção. Ser uma bênção, que é o que Deus propôs para Abraão, é que ele seria resposta de oração para qualquer tipo de circunstância. Ou seja, a bênção e a uma bênção estavam em Abraão. Então agora, na condição de ser uma bênção, Abraão não precisaria correr atrás de algum lugar, de algum ambiente onde teria uma terra de prosperidade. Por quê? Porque ele é a bênção estava nele. Então perceba, guarde isso, que quando você deixar de correr atrás da bênção,
ou de uma bênção e pedir para que Deus faça de você ser uma bênção, as pessoas vão te procurar porque você será uma fonte de bênção. Ser tu uma bênção. É claro que a gente mais procura o ter e o fazer do que o ser, mas o que Deus quer de nós é que nós sejamos e ser tu uma bênção. Não vá fazer campanha porque está louco de vontade para ter uma bênção. Faça a campanha para ser uma bênção, para ser resposta de oração, para milagres e curas para muita gente. Seja resposta de oração, seja uma bênção. Foi isso que Deus propôs para Abraão. Abraão, Deus não falou assim, eu vou te dar a bênção, Abraão. E se tu uma bênção, você será uma bênção, Abraão, em qualquer ambiente que você for, aonde você tocar, aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Por quê? Porque você é uma bênção. Amém, querido? Se você é uma bênção, dá uma glória a Deus aí na aula. O terceiro ponto vai falar sobre o legado de Abraão. O legado dele aqui é bem legal, gente, porque Abraão não nos deixou uma herança até chegar ao nosso século 21 de hoje. O que Abraão nos deixou, embora não sejamos judeus, mas foi o seu legado que alcançou toda a humanidade. Toda a humanidade. É um dos pais da fé, um dos heróis da fé que mais aparece em seu contexto como um dos principais homens do Antigo Testamento. Abraão, o pai da fé. Então, o seu legado, o primeiro ponto diz que ele é um levantador de altares. Eu não consigo fugir dessa aplicação, que eu já fiz por 2 vezes, acho que nas aulas anteriores. Abraão era o levantador de altares. O verso 7 do capítulo 12 diz, e apareceu o Senhor a Abraão. Ele disse, darei à tua descendência essa terra. E aí continua o texto, e ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceram. Ou seja, irmão, Abraão tinha a sua tenda, mas ele levantou um altar. Porque Abraão tinha a tenda, era para morar, mas o altar era para adorar. Eu vou repetir, a tenda é para morar, mas o altar é para adorar. Vocês estão aí, crente? Então a tenda que era para morar e Abraão tinha o altar que era para adorar. Porque o que é a tenda? A tenda é sair da zona de conforto, da casa, do lar, da direção da promessa, e entrar na direção da promessa totalmente dependente de Deus, está vivendo na dependência de Deus. Altares que Abraão edificou para Deus, que Abraão preparou para Deus, é porque certamente ele já estava vendo, tendo uma percepção de fé daquilo que Deus poderia fazer na sua vida. Ou seja, Deus não visita tenda, Deus visita altares. Então tenda é só para morar. Deus não visita tenda se você não tiver um altar. Deus vai visitar a tua tenda, a tua casa, a tua família, os teus projetos se você tiver um altar com ele. E Abraão não perdeu tempo, ele não construiu, vou construir uma tenda rapidamente, Deus. Eu falei, não, peraí, eu posso até pegar chuva, posso pegar sereno, mas eu vou construir primeiramente o altar porque eu quero falar com o Senhor. Eu quero preparar o ambiente para falar contigo. Vou preparar um altar. Prepare o seu altar para falar com Deus. Amém? Tem altares que estão com as pedras todas quebradas, jogadas no chão. Pois arrume esse altar. Arrume esse ambiente para que Deus possa manifestar o seu cavode, a sua glória na sua vida. Amém? Então, Abraão era um homem de fé. Tinha altares e tendas. O segundo ponto vai falar sobre imperfeição. Abraão era um homem falho, pecador, era um ser humano. Ele pecou, ele errou, né? Mas ele era íntimo de coração e tinha um coração quebrantado em sinceridade com Deus. Abraão mentiu, Abraão ficou com medo, Abraão desviou o foco, Abraão deixou muita coisa a desejar, mas tinha um coração quebrantado, tinha um coração com sinceridade e era um homem íntimo de Deus. Deus chamou de amigo, Abraão é meu amigo. Então perceba que o quebrantamento, a intimidade, eu sempre falo isso, Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos mais íntimos. E Abraão era amigo de Deus pela sua intimidade, pela sua sinceridade, pela sua verdade que tinha quando se relacionava com Deus. Ou seja, no altar que Deus tinha com Abraão, que Abraão tinha com Deus, havia verdade, havia sinceridade. É por isso que lá em João diz que Deus está em busca não de adoração ou de adoradores, mas de um verdadeiro adorador que o adore em espírito e em verdade. Deus não está carente de música, de louvor, de pregadores que pregam com eloquência, que faz firula no altar, no púlpito. Deus não está carente disso. O que Deus quer e está em busca é de verdadeiros adoradores para que possa ter um relacionamento de intimidade maior e mais profundo. Amém, crente? O terceiro ponto fala
sobre o desapego, que Abraão era desapegado às coisas da terra. Gênesis 13, verso 9 diz: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita, mas se for para a direita, irei para a esquerda. Deus estava falando com seu sobrinho Ló: Ló, escolhe qual que tu quiser, porque Abraão tinha certeza que a bênção não estava no lugar, a bênção estava na pessoa que era ele. Então pegue isso. Tem muita gente saindo do Brasil, indo para a Europa, para os Estados Unidos, para outro país, nada contra, mas tem gente indo com a expectativa de que lá é que está a bênção, lá que é a terra da promessa, lá que é isso, aquilo. Pode fazer até sentido em algumas etapas da vida, mas a bênção não está em lugares, não é num novo casamento, não é numa nova empresa, não é mudando de igreja, não é mudando de amigos, com certinha, com raiz, muita gente, não é ali que está a bênção. A bênção está na pessoa, em pessoa. Ser tu uma bênção, não é nos lugares que está a bênção, não há um baú com um tesouro escondido em algum lugar. A bênção está dentro de você. Você só precisa viver uma vida de princípio e ter um relacionamento de altar, e você será uma bênção. E ser tu uma bênção. Então, lá em Mateus, por que Abraão tinha essa percepção? É como se ele estivesse fazendo uma projeção profética e entendesse o que estava lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Tudo foi acrescentado na vida de Abraão, porque ele sempre buscou primeiro o reino dos céus. Tem que falar alguma coisa? Quando tinha algum questionamento, uma resposta, o Ló, o seu sobrinho, preparava uma tenda. Mas quando tinha alguma resposta que precisava de forma urgente, Abraão preparava um altar. Então, olha a diferença. Ele buscou primeiro as coisas do reino, e as demais coisas foram acrescentadas. Ló correu atrás das coisas que foram acrescentadas e não conseguiu ter um relacionamento com o reino. Quando você é uma bênção, ser tu uma bênção, as pessoas que te cercam serão até abençoadas também. Ló não tinha nada, irmão, só fez seguir no vácuo seu tio e foi abençoado, ficou na sombra de Abraão, mas foi abençoado, porque a bênção estava em Abraão. Quando ele saiu de perto de Abraão, quebrou tudo, se arrebentou todo, foi parar em lugares que não deveria. Por quê? Porque não estava no lugar. Não era naquelas campinas bonitas que ele viu que estava a bênção. A bênção estava falando perto dele, que era o seu tio. Ele era a bênção, deveria estar com ele, acompanhar ele, porque a bênção é a pessoa. A bênção não é o lugar, a bênção não é o estabelecimento, a instituição, não é a igreja X que é a bênção está em você. Você deve, aonde estiver, ser uma bênção para abençoar as pessoas. Ser uma bênção não é você se sentir a bênção, eu sou o cara, eu sou o príncipe, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Ser uma bênção é para que você possa servir com esse dom e essa fonte que está em ti as pessoas. O princípio de ser bênção é servir. E foi isso que Abraão fez. Então, a bênção não está em lugar, a bênção está em pessoa. Deus prometeu, Deus cumpriu. E eu fecho a aula de hoje pedindo para que você reflita e não mais ficar ensandecido procurando por uma bênção e se escondendo em tendas, mas ser uma bênção e tendo uma vida de altar. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima lição. Que Deus em paz nos leve para que possamos estar na próxima aula juntos aqui de novo. Deus abençoe. Até mais.